Olá pessoal, hoje vamos estudar limites. Para isso, nós vamos considerar uma função definida da seguinte maneira: no numerador 16 menos x quadrado e no denominador 4 mais x. Qual é o domínio dessa função? Olha, para encontrar o domínio dessa função, nós devemos nos lembrar de uma coisa, que o denominador nunca pode zerar. Esse cara aqui não pode ser igual a zero, não pode zerar. Então, para que valor de x esse denominador será zero? Então, vamos fazer essa conta aqui. 4 mais x, denominador, será zero sempre que x seja igual a menos 4. Para esse único valor, x igual a menos 4, esse denominador zera. Qual é o domínio então? Olha que o único problema com essa função é que seu denominador não pode zerar. Então, qual é o domínio dessa função? Serão todos os reais menos aquele número menos 4. Porque é justamente nesse valor de x onde o denominador zera. Agora, o que vamos fazer é utilizar uma fórmula que se chama diferença de quadrados. O que nos diz esta fórmula? Ela diz o seguinte, olha, se nós temos a quadrado menos b quadrado, isso aí pode ser escrito como primeiro termo a menos b multiplicado por a mais b. Ou seja, que isso aqui é a mesma coisa que escrever esse produto aqui. Compare essa expressão aqui com a expressão que nós temos aqui no numerador da nossa função. Nós temos 16 menos x quadrado. Será que tem uma relação isso aqui? Olha, 16 pode ser escrito como 4 elevado ao quadrado. Então, no lugar de escrever 16, escreverei 4 elevado ao quadrado. Agora já podemos comparar, olha, a seria 4 e b seria x. Logo, utilizando essa fórmula aqui de diferença de quadrados, essa expressão aqui pode ser escrita como 4 menos x multiplicado por 4 mais x. Beleza. Uma vez feitas essas duas observações, farei o seguinte: escreverei essa função f de x igual a 16 menos x quadrado dividida por 4 mais x. No numerador, irei substituir essa expressão por essa diferença de quadrados aqui, utilizando essa fórmula. No lugar então de escrever 16 menos x quadrado, escreverei 4 menos x multiplicado por 4 mais x, tudo dividido por 4 mais x. Dá para enxergar que nós temos a expressão 4 mais x no numerador e também a mesma expressão 4 mais x no denominador. Nós podemos cortar essas expressões e ficaremos com a expressão apenas 4 menos x. Mas não devemos nos esquecer que na função original o ponto menos 4 não pertence ao domínio. O domínio continua sendo os números reais menos o número menos 4. Temos assim que nós chegamos a essa expressão. f de x é igual a 4 menos x, ou também podemos escrever como y igual a 4 menos x, tanto faz, com o domínio sendo esse aqui.
Dá para enxergar, olha, na primeira aula nós estudamos retas, equações das retas. Isso aqui então seria uma reta com inclinação igual a menos 1. Vamos esboçar essa reta. Então, olha, nós temos a nossa função aqui, que depois de fazer essa simplificação, ficou apenas 4 menos x. Esse aqui e esse aqui são a mesma função, só que nós não devemos esquecer que o domínio dessa função é os reais menos o número menos 4, tá bom? Então, olha, o esboço do gráfico dessa reta é essa que está aqui, em cor azul. E nós temos tirado esse ponto aqui e deixamos uma bola aberta, porque menos 4 não está no domínio da função. Como menos 4 não está no domínio da função, esse valor em y também não estará na imagem. Agora, o que nós queremos saber, o que acontece com os valores da função em y quando x está muito perto de menos 4. Então, olha, por aqui estará o ponto menos 3,9 e por aqui, no lado esquerdo, estará o ponto menos 4,1. Menos 4,1. Então, nós aqui temos uma tabela com valores. Primeiro, para valores muito próximos de menos 4, mais pela esquerda. Então, para valores muito próximos de menos 4 pela esquerda, menos 4,1, menos 4,01, menos 4,001, vemos que os valores em y, aqui, os valores em y estão se aproximando do número 8. Significa que quando os valores em x estão muito próximos de menos 4, pelo lado esquerdo, os valores da função em y estão se aproximando do número 8. Agora vamos ver o que acontece no lado direito da função. Para valores de x aproximando-se pelo lado direito, aqui, menos 3,9, menos 3,99, menos 3,999, ainda mais perto de menos 4, os valores da função estão se aproximando também do número 8. 7,9, 7,99, 7,999, ainda mais perto de 8. Então, olha, o que significa isso? Isso significa que quando x está muito próximo de menos 4, o valor da função está muito próximo do número 8. Isso aqui é chamado de limite. E a notação para expressar isso aí, essas aproximações aqui, é a seguinte, olha, nós colocamos lim, quando x está muito próximo de menos 4, o valor da função se aproxima de 8. Essa aqui é a notação que nós utilizaremos para limite. Observa que o limite não tem problema se esse ponto menos 4 pertence ou não ao domínio da função. Ele não se importa por isso, tá? Ele só calcula o que acontece para valores de x muito próximos de menos 4. O que acontece com o valor da função? O valor da função se aproxima do número 8. Tá bom? Exemplo 2. Vamos considerar agora a função definida por seno de x dividida por x. A primeira coisa que nós vamos analisar aqui é o domínio dessa função.
qual será o domínio da função f? Olha, similar ao exemplo anterior, lembremos que o denominador nunca pode zerar, ou seja, x não pode ser igual a zero. Então, qual será o domínio dessa função? Tendo observado que x não pode ser zero, serão os números reais menos aquele ponto zero, tá bom? Então, o valor de zero em x não está no domínio da função, tá bom? Agora vamos ver geometricamente qual o esboço dessa função aqui. Então, olha, nós temos aqui uma parte do esboço dessa função. Essa função é menos π. Para x igual a menos π, o valor em y é zero. E para x igual a π, o valor em y da função é zero. O que nós vamos tentar agora é calcular o seguinte limite. Limite da função seno de x dividida por x quando x está muito próximo de zero. Olha, esse número aqui, zero, não pertence ao domínio da função, mas nós queremos saber o que acontece quando x está muito próximo de zero, o que acontece com o valor da função em y. Então, olha, pela esquerda, por exemplo, observa aqui o gráfico da função. Para valores perto de zero, aqui, o gráfico da função se aproxima de quem? O gráfico da função se aproxima de que número? Em y, do número 1. E para valores perto de zero, pela direita, olha o gráfico da função. Para valores de x perto de zero, o gráfico da função está se aproximando em y do valor 1. Significa que quando x está muito próximo de zero, o valor da função se aproxima do número 1. Agora vamos estudar algumas propriedades sobre limites. Para isso, vamos considerar uma constante c, quaisquer. Então, propriedade 1. O limite, quando x tende a A, de uma constante, sempre dá como resultado a própria constante. Por exemplo, olha, se nós temos o limite quando x tende a 2 de 4, o resultado sempre será 4, será esse número aqui. Outro exemplo, limite quando x tende a menos 3 de 1, isso dará 1, isso, o próprio número. Mais um exemplo, limite quando x tende a 1 meio de 0, isso dará quanto? A própria constante, o próprio número, dá 0, tá bom? Segunda propriedade, limite quando x tende a A de x, isso dará como resultado o próprio A. Por exemplo, vamos supor que nós temos limite quando x tende a 1 de x, isso dará 1. Outro exemplo, vamos calcular o limite quando x tende a 5 de x, e isso dará 5. Então, não esqueçam dessas duas propriedades, que são importantes. Propriedade 3. Se nós temos limite quando x tende a A de x elevado a n, onde n é um inteiro positivo,
o valor de isso será a elevado a n. Por exemplo, vamos calcular limite quando x tende a 5 de x elevado a 2. Quanto desse limite? Daria 5 elevado ao quadrado, que dará 25. Agora vamos estudar limites laterais. Para isso, vamos considerar a função f de x definida da seguinte maneira. Para valores de x menores ou iguais que 4, a função se comporta como x mais 2. E para valores maiores que 4, a função se comporta como 5 menos x. Observa que em ambos casos aqui nós temos que f pode ser x mais 2 para x menor ou igual que 4, ou f pode ser 5 menos x para valores de x maiores que 4. Ambas funções são retas, certo? A inclinação dessa reta é positiva e é igual a 1. E a inclinação dessa reta aqui é negativa e é igual a menos 1. Vamos ver agora o gráfico dessa função. Olha, nós temos aqui o gráfico dessa função. Aqui está o valor de x igual a 4 no eixo do x. Para valores menores ou iguais que 4, a função se comporta como a reta x mais 2. Essa aqui seria a reta y igual a x mais 2. Observa que aqui nós temos uma bola cheia, então pode pegar o número 4. Aqui nós temos uma bola aberta, então não pode pegar o número 4 aqui. Tem que ser para valores maiores que 4. Nós temos essa outra reta aqui, 5 menos x, com inclinação negativa. Essa reta aqui seria y igual a 5 menos x. O que vamos analisar agora, o que acontece com o limite quando x tende a número 4 da função f de x. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar primeiro o que acontece para valores de x menores que 4. Quando x se aproxima de 4 pela esquerda, valores menores que 4. Nesse caso, para valores menores que 4, nós devemos analisar essa reta aqui. Então, vamos dividir isso aqui em duas análises. A primeira análise para valores menores que 4, ou seja, analisando essa reta aqui. E como nós estamos analisando valores de x menores que 4, ou seja, pela esquerda, vamos colocar aqui sinal negativo. Ou seja, quando x se aproxima de 4 pela esquerda. Estamos fazendo análise sobre essa reta. Vamos analisar então. Quando x vale 0, nós estamos aqui nesse ponto. À medida que x se aproxima de 4, o valor em y vai se aproximando do número 6. Isso. Portanto, esse limite dá 6. Agora, vamos analisar o que acontece quando x se aproxima de 4, mas por valores à direita de 4, ou seja, maiores que 4. Como a análise é feita para valores à direita de 4, vamos colocar aqui um sinal positivo. E para esses valores, a função se comporta como essa reta aqui, 5 menos x. Então, observa, para valores maiores que 4, por exemplo aqui, o valor em y, esse valor aqui. Quando x se aproxima cada vez mais perto de 4 pela direita, o valor em y se aproxima de 1. Então, olha, essa análise
Para tentar calcular o limite quando x tende a 4, fui dividido em duas análises, analisando esses limites aqui. Esses limites são chamados de limites laterais. Pela esquerda, quando tenho o sinal negativo aqui, e pela direita, quando tenho o sinal positivo. Então, uma pergunta a fazer seria: qual o valor do limite quando x tende a 4 da função f? É igual a quanto? Vocês podem enxergar que os limites laterais dão valores distintos. Então, qual é o valor do limite quando x está próximo de 4? Eu vou responder essa pergunta daqui a pouco, tá bom? Primeiro, tudo o que acabei de falar, vou definir formalmente, tá? O conceito de limites laterais. Aqui nós temos a definição formal de limites laterais. Primeiro, limite lateral à esquerda, já como tínhamos visto no exemplo anterior, se denota com um sinal negativo, limite quando x tende para a pela esquerda da função é igual a L1, significa que o limite da função quando x tende a pela esquerda é igual a L1. E limite lateral pela direita, denotado aqui com um sinal positivo, significa que o limite da função f de x quando x tende a pela direita é igual a L2. Teorema. No exemplo anterior, ficou uma pergunta para ser respondida, se o limite existia. Para isso, vamos estudar esse teorema aqui. Ele nos diz que o limite da função quando x tende a existe, tem cor vermelho, existe se e somente se os limites laterais existirem ambos e forem iguais, ou seja, L1 igual a L2, aqui na definição, se L1 for igual a L2. Denotei essa igualdade como um L, tanto faz, pode ser L1 e L2, porque L1 e L2 são iguais. Nesse caso, então, esse limite existe e o valor do limite é igual a L. Agora, vamos ver mais exemplos sobre limites laterais. Vamos considerar agora essa função aqui, definida para valores menores ou iguais que 5, como sendo a reta x mais 2, e para valores maiores que 5, como sendo a reta menos x mais 10. O gráfico dessa função é dado da seguinte maneira. Então, olha, nós temos aqui o número 5. Para valores menores ou iguais que 5, a função se comporta como a reta y igual a x mais 2. E para valores maiores que 5, a função se comporta como a reta y igual a menos x mais 10. Tá bom? Como aqui é menor ou igual, significa que pode pegar um valor 5. E isso aí é expressado com essa bola cheia. Como aqui essa outra reta é para valores maiores que 5, então é denotado aqui uma bola aberta, porque não pode pegar um valor 5 no domínio. Então, vamos analisar os limites laterais. Queremos encontrar o limite lateral quando x se aproxima de 5 pela esquerda e o limite lateral quando x se aproxima de 5 pela direita. Quando x se aproxima de 5 pela esquerda, ou seja, para valores de x menores que 5, estamos nesse lado esquerdo, o valor da função ela vai se aproximando de 7 no eixo dos y. Então, esse limite lateral pela esquerda é igual a 7. Já quando x se aproxima de 5 pela direita, ou seja, para valores de x maiores que 5, o valor da função se aproxima de 7
o valor 5 em y. Portanto, esse limite lateral é igual a 5. O limite existe? Lembra do teorema anterior? Aqui, esse teorema aqui. Esse limite existe se e somente se os limites laterais existirem e forem iguais. Nesse caso aqui, dessa função, os limites laterais existem sim, mas eles não são iguais. Olha, esse limite lateral tem valor 7 e esse outro limite lateral tem valor 5. Eles não são iguais. Então eu vou escrever aqui. O limite não existe, pois os limites laterais são distintos. Ou seja, 7 é distinto de 5. Consideremos agora a função definida por x² menos 1 para valores de x menores ou iguais que menos 2 e definida por 2x mais 7 para valores de x maiores que menos 2. Vamos analisar então os limites laterais para essa função, quando x tende a menos 2 pela esquerda e quando x tende a menos 2 pela direita. O gráfico dessa função é o seguinte, é esse aqui, olha. E nós estamos procurando os limites laterais. Limite quando x se aproxima de menos 2 pela esquerda da função e o limite lateral pela direita quando x se aproxima de menos 2 pela direita. Então, olhando o gráfico, o valor menos 2 no eixo do x está aqui, olha. Vamos analisar primeiro o limite lateral pela esquerda, para valores de x menores que 2. Valores de x se aproximando de menos 2 pela esquerda. Nesse caso, o valor da função no eixo do y se aproxima de 3. Então escrevemos aqui que esse limite lateral é igual a 3. Agora, para valores de x maiores que menos 2, ou seja, para valores de x se aproximando de menos 2 pela direita, os valores da função irão se aproximando também de 3 em y. Nesse caso, olha, os limites laterais existem e eles são iguais. O que podemos concluir sobre o limite quando x se aproxima de menos 2 dessa função aqui? Ele existe ou não? Existe e é igual a 3, pois os limites laterais são iguais. Exemplo 3. Agora vamos calcular esse limite aqui, quando x se aproxima de 1, de x² menos 1 dividido por x menos 1. Distinto dos limites nos exemplos anteriores, onde nós já conhecíamos o gráfico da função e podíamos calcular o limite geometricamente, certo? Aqui não temos aquele gráfico, não sabemos qual é o gráfico dessa função. Vamos ver como calculamos o limite nesse caso. Nós temos aqui limite quando x tende a 1 da função x² menos 1 dividida por x menos 1. O que vamos fazer primeiro é avaliar diretamente esse limite quando x igual a 1, para ver o que acontece. Olha, quando x igual a 1, nós temos aqui 1 elevado ao quadrado menos 1, tudo dividido por x valendo 1, seria 1 menos 1. 1 elevado ao quadrado é 1 menos 1, 0. E no denominador, 1 menos 1 é 0. Isso aqui é chamado de forma indeterminada do tipo 0 dividido por 0. Nesse caso, então,
podemos encontrar uma forma de cancelar aquele fator que está fazendo com que nós cheguemos numa forma indeterminada desse tipo. Então, olhando aqui nosso limite, o fator que está fazendo com que o denominador zere é esse fator aqui, x menos 1, tá bom? Vamos tentar, então, de alguma forma, cancelar, cortar esse denominador. O que vamos fazer primeiro, então? O seguinte, olha, vou escrever aqui. Vamos trabalhar primeiro com esse numerador. x² menos 1. Nós já vimos no exemplo 1 uma fórmula que se chama diferença de quadrados. Vamos utilizá-la novamente. Isso aqui pode ser escrito também como x² menos 1². E isso pode ser escrito como produto de dois fatores. Para aqueles que não se lembram qual a fórmula de diferença de quadrados, escreverei aqui. Se nós tínhamos a² menos b², isso aqui poderia ser escrito como produto de dois fatores. A menos b multiplicado por a mais b. Então, olha, se nós temos a² menos b², isso pode ser escrito como a menos b multiplicado por a mais b. Tá bom? Voltando ao nosso numerador, nós temos x² menos 1². Isso pode ser escrito, utilizando essa fórmula aqui, como x menos 1 multiplicado por x mais 1. Beleza, então. Então, nós temos o seguinte, olha. Escrevemos limite quando x tende a 1. No numerador, eu vou substituir x² menos 1 por esse produto de fatores aqui. Então, escreverei x menos 1 multiplicado por x mais 1, dividido por x menos 1. Vou colocar entre parênteses. Agora vocês podem enxergar que nós temos um fator x menos 1 no numerador e o mesmo fator x menos 1 no denominador. Podemos cortar ambos fatores. Assim, nós obtemos o limite quando x tende a 1. Uma vez cortados esses fatores, ficará apenas o fator x mais 1. Então, olha, na hora de nós cortar esse fator aqui, x menos 1, já podemos calcular o limite diretamente substituindo o valor de x por 1 e não teremos problema. Por quê? Porque era justamente esse fator linear o que fazia que nós cheguemos numa forma indeterminada do tipo 0 sobre 0. Uma vez cancelado ou cortado esse fator, já não teremos esse problema. Verifiquemos isso então. Vamos avaliar diretamente agora o valor de x por 1. Teríamos então aqui x valendo 1 mais 1 e isso dá 2. Então acabamos de mostrar que esse limite aqui é igual a 2. Significa que quando x está muito próximo de 1, o valor da função se aproxima do número 2.